Esses domingos temos, pela graça do Senhor, estudado a primeira carta de Paulo a Timóteo. E o objetivo, eu coloquei para os irmãos já no início, é exatamente nós vermos como o apóstolo Paulo, ele estabelece as regras para o funcionamento de uma igreja. E nós vimos, Paulo inicia falando sobre o cuidado que devemos ter contra aquilo que ele chamou de fábulas e genealogias, evitando doutrinas estranhas ao Evangelho, sendo, portanto, isto para nós insuportáveis, onde nós não podemos de forma nenhuma ceder a doutrinas que contrariam o Evangelho. Depois, então, nós aprendemos sobre como devemos nos comportar no culto, e o culto deve ser realizado pela oração, clamando para que Deus venha agir no mundo, pelo Evangelho de Cristo, salvando todo tipo de pessoa. Depois vimos o papel do homem e da mulher no culto, e vimos que os homens devem orar e levantar suas mãos santas, e as mulheres devem, na igreja e no culto, demonstrar a submissão que cabe a elas, conforme a palavra de Deus nos ensina. E o apóstolo Paulo, então, argumenta sobre isto. Em seguida, semana passada, nós vimos sobre as qualificações dos pastores e dos diáconos, pastores, presbíteros e diáconos. E Paulo, então, coloca ali uma série de qualidades que estes homens devem ter, e a igreja não pode abrir mão disto. A igreja, ela também deve ser vigilante com relação aos seus pastores, seus presbíteros e seus diáconos, agindo em consonância com a palavra de Deus, quanto ao que eles devem ser e fazer. Em seguida, o apóstolo Paulo, quando ele trata sobre as qualificações do pastor, do presbítero e do diácono, Paulo, em 3 versos, dando seguimento àquele argumento, ele vai falar agora sobre a natureza da igreja. Paulo, ele falou sobre como deve ser o pastor, como deve ser o presbítero, como deve ser o diácono, e em seguida, ele vai falar agora sobre o que deve ser a igreja. E é como se o apóstolo Paulo, ele falasse primeiro para a liderança, e agora então ele se vira para a igreja para mostrar o que de fato é esta igreja. E a palavra do apóstolo Paulo com relação a isto diz respeito a uma recomendação a Timóteo. Então, nesta recomendação, nós vamos encontrar em brevíssimas palavras a profundidade daquilo que deve ser a igreja do Senhor Jesus nessa terra. E aí eu o convido a abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 3. E nós vamos fazer a leitura do verso 14 ao verso 16. 1 Timóteo 3, do verso 14 ao verso 16. E nestes versos, nós veremos então o significado da igreja no mundo. E diz assim a palavra do Senhor: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por estas palavras tão breves, uma frase tão resumida, tão lacônica, tão sintetizada do apóstolo Paulo, mas que traz para nós 3 características daquilo que somos neste mundo. E nós pedimos, ó Deus, para que estas qualidades sejam vistas em mim. Que cada crente aqui, cada amado irmão, olhe para o seu próprio coração e se veja nisto. Não queremos diluir esta mensagem, meu Pai, olhando para a igreja como uma coisa fora de mim. Mas devemos olhar para esta mensagem como aquilo que eu devo ser,
como igreja de Cristo nessa terra. Por isso, abre o nosso coração e a nossa mente, para que possamos, ó Deus, com alegria, mas também com temor e tremor, olhar para o nosso interior, avaliar o nosso coração e perceber aquilo que precisa ser transformado. Fala, ó Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa recomendação do apóstolo Paulo está muito no contexto que nós já estamos vendo em 1 Timóteo. Nesse sentido, Paulo ele vai recomendar que Timóteo espere a chegada do apóstolo. Ele diz, eu espero ver-te em breve, mas se eu demorar, eu quero que você saiba como deve ser o procedimento do pastor diante da igreja na terra. E é exatamente nesse sentido que nós vamos perceber a natureza do ministério dessa igreja. Porque nós poderíamos perguntar, o que de fato a igreja deve ser nesse mundo? Então há muitas igrejas que têm criado muitos programas, há muitas atividades. Existem as igrejas chamadas igrejas em células, outras igrejas são igrejas com rede ministerial, outras igrejas são divididas em pequenos grupos, outras igrejas dizem, não, nós enfatizamos a família. Aqui essa igreja enfatiza a família. Então, muitas igrejas elas têm colocado qual é a sua função. E é claro que olhando para estas práticas, nós vamos perceber que de fato a igreja, ela deve zelar pelos seus ministérios, a igreja deve zelar por suas famílias, a igreja deve, claro, nesse sentido, estabelecer a comunhão, essa microcomunhão que poderia acontecer em grupos menores, enfim, não há nada contra isto. Mas o que nós queremos dizer é que essas igrejas ainda não compreenderam qual é o papel que elas ocupam neste mundo. E é exatamente o que Paulo vai nos mostrar aqui. Paulo coloca aqui 3 características claras do que é esta igreja. E nós vamos perceber isso no verso 15, sobretudo. E nesse verso 15, Paulo então vai resumir quais são as características da minha vida como igreja nesse mundo. E a primeira característica que nós vamos encontrar é que Paulo afirma categoricamente que a igreja do Senhor existe nesse mundo para a unidade dos filhos de Deus. É claro que nós vamos perceber isso quando Paulo diz, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Essa expressão casa de Deus, obviamente ela não se refere a uma construção. Nós não podemos olhar para essa construção aqui como casa de Deus. Aliás, esta construção não é a casa de Deus. Deus não mora aqui. Deus não fica 24 horas aqui nesse prédio, preso a ele, esperando a vinda das pessoas. Nada disso. Então, isso aqui não é um santuário, isso aqui não é um templo. Isto aqui é um auditório. É um lugar que nós separamos para reunir a igreja e cultuar ao Senhor. Portanto, casa de Deus não se refere a essa construção. Não há nenhuma santidade inerente ou em si mesma nessa construção. É uma construção qualquer. A igreja, por exemplo, pode decidir vender esse prédio aqui, comprar um outro terreno, construir um outro auditório, e aqui eles transformarem num cinema, numa loja, num galpão. É uma construção. Portanto, casa de Deus não se refere a isto. Talvez nós poderíamos ter uma pista do que significa casa de Deus, naquilo que Paulo fala em 1 Pedro. Em 1 Pedro capítulo 2, Paulo vai falar que nós somos pedras vivas, ou no sentido de que estamos firmados no Senhor. É no sentido de que nós, como crentes, estamos formando esta igreja. Portanto, a igreja não é feita de tijolos, a igreja é feita de pessoas. E nós somos a igreja. Nós somos o santuário de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Mas quando nós olhamos a expressão do apóstolo Paulo, casa de Deus, poderíamos sem nenhum problema dizer, talvez Paulo esteja tendo o mesmo pensamento de Pedro. Talvez Paulo esteja falando aqui sobre o fato de que nós somos pequenos tijolos que compõem esta igreja.
Mas quando nós olhamos, amados, para os versos 5, 4, 5 e 12 do capítulo anterior que nós estudamos domingo passado, nós vamos perceber que Paulo, ele dá muita ênfase à família, ele dá muita ênfase à questão familiar. E não seria nenhum erro nós olharmos para essa expressão do apóstolo Paulo e talvez aqui compreender que Paulo, quando fala sobre casa de Deus, ele não está falando da construção deste templo visível de Cristo formado pelos crentes. Mas possivelmente Paulo, porque ele vai utilizar essa expressão alguns versos atrás, casa de Deus, Paulo esteja falando sobre família. Possivelmente Paulo está falando aqui como Timóteo deveria proceder na casa de Deus, ou seja, como Timóteo deveria se comportar diante da família de Deus. E nesse sentido, nós vamos perceber que Paulo pode estar fazendo uma ligação com aquilo que ele disse, que é desejo de Deus que todos os homens, ou todo tipo de homem se salve, é desejo de Deus que o evangelho seja pregado a todo tipo de pessoa, no sentido que não importa aqui a idade, o sexo, a etnia, a cultura, nós somos dignificados em Cristo e nós estamos em Cristo Jesus. Então, possivelmente, o que Paulo está falando aqui deve estar muito ligado àquilo que o Senhor Jesus fala no Evangelho de João 17, do verso 20 ao verso 23. E ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Portanto, quando nós olhamos o contexto geral da epístola a Timóteo, a sua primeira epístola, não há nenhum erro em pensar aqui que Paulo ele está se referindo a esta unidade. A unidade como crentes, a unidade como família, a unidade como corpo. E isto, sem dúvida nenhuma, essa unidade, ela pode ser também traduzida pela palavra comunhão. E, irmãos, isso é difícil nos dias de hoje. Por que é difícil? Porque é muito simples. Nós vivemos hoje numa sociedade, numa cultura individualista. Nós vivemos hoje numa sociedade onde o meu espaço não pode ser invadido por você. Nós vivemos uma sociedade onde a individualidade deve ser respeitada, não importando o que sou e o que faço. Você não pode interferir. Não pode existir unidade, é impossível existir unidade, porque a unidade torna comum tudo aquilo que tenho e tudo aquilo que sou. Nós somos uma sociedade assim. Nós somos uma sociedade onde a própria família, ela está desagregada. Eu não sei quantos aqui, por exemplo, têm o privilégio de, na hora do almoço, estar à mesa com toda a família. Eu não sei quantos aqui têm o privilégio de, no horário da janta, estar à mesa com toda a família. Eu não sei quantos aqui têm o privilégio de, no café da manhã, ter toda a família. E aí vocês entendem o que eu quero dizer. Há uma desagregação, onde as pessoas elas vivem a sua vida. Eu tenho meu trabalho, eu saio mais cedo, o outro sai um pouquinho mais tarde, eu venho para almoçar, o outro não vem, na janta eu não quero jantar, eu vou descansar, e simplesmente a família se torna um aglomerado de pessoas que vivem sob o mesmo teto. E isto se reflete na igreja. Nós afirmamos que somos uma família, somos a família do Senhor, até cantamos sobre isto, mas não vivemos isto, nós não vivemos essa unidade, nós não vivemos esse chorar com os que choram, nós não vivemos esta paciência que eu devo despertar e demonstrar para suportar o meu irmão, nós não vivemos o apoio necessário que eu devo conceder ao meu irmão em Cristo e lutar
lutar por essa unidade. Para nós é muito mais fácil falar mal, para nós é muito mais fácil fofocar, para nós é muito mais fácil denegrir a imagem de um irmão, para mim é muito mais fácil dividir. E vejam que, dentre os pecados que Deus mais odeia, sim, porque existem níveis de pecados que levam o Senhor à ira. Um dos pecados que conduz ao Senhor a uma ira muito maior é quando uma pessoa cria divisão dentre a família de Deus. É o que nos diz Provérbios capítulo 6. A igreja existe para isto. A igreja existe para demonstrar que não importa se sou brasileiro, mexicano, se eu sou italiano, Yanomami, se eu sou da tribo Sauí, se eu sou Fula, não importa, nós temos uma unidade, a unidade de Cristo, a unidade do povo de Deus. A igreja existe dessa forma. É por isso que nesse sentido, nós não podemos somente olhar para o mundo como um mundo que contém muitas igrejas, mas nós devemos olhar para o mundo como um mundo que contém uma única igreja, a igreja de Cristo, a igreja dos eleitos de Deus, a igreja daqueles que foram chamados, foram escolhidos e chamados, foram justificados e serão glorificados pelo Senhor. Nós de fato temos que entender que os meus interesses pessoais muitas vezes devem ceder ao congraçamento. Eu perco a visão de que devo servir aos meus irmãos. Eu quero servir a mim mesmo. Eu quero servir aos meus propósitos. Eu quero servir aos meus objetivos. E quando, por exemplo, a igreja possui uma necessidade em que o crente ele deve ser utilizado por Deus para promover a unidade, para promover a comunhão, para promover a edificação dos demais, eu muitas vezes estou fora disso. Há tantas pessoas que são membros de igreja e não vivem a vida da igreja. São membros, mas não estão nem aí. Estão longe, estão distantes. Eles não têm o mínimo interesse em promover e viver essa unidade. Eles não estão dispostos a muitas vezes abrir mão de certos aspectos da sua vida para viver a comunhão. Irmãos, isso não é ser igreja. Você pode ser presbiteriano, você pode ser evangélico, você pode ser o que for. Mas se nós não lutamos pela unidade da igreja do Senhor, e se nós não vivemos esta unidade, nós podemos ser tudo, menos igreja. Eu sei que é uma luta muito grande, é difícil lutar contra este individualismo, é muito difícil lutar abrindo mão dos meus interesses e vivendo muito mais a vida comunitária da igreja. Aliás, essa é uma palavra muito fora de moda hoje, viver a vida comunitária, o que significa viver em comum, como Atos nos explica. E é claro que nós temos contra isto a nossa própria cultura. A nossa cultura, ela é individualista. A nossa cultura, ela cria muralhas, fazendo com que eu viva a minha própria vida. E como eu disse para os irmãos, isso se reflete até mesmo na minha família física, com o pai, a mãe e os seus filhos. Mas não é isso que deve acontecer. Nós somos casa de Deus. Se eu perguntar para você o seguinte: você é membro da família de Cristo? Você vai dizer sim. Eu digo: você tem vivido essa vida como família de Cristo? Muitos aqui, acredito eu, com honestidade no coração, responderiam não. Nesse sentido, depende de nós. Não depende de criarmos meios. É claro que a liderança precisa estar preocupada com isso e, de certa forma, criar meios. Mais ou menos como nós vivemos lá no acampamento, na época de carnaval, quando a parte da igreja está ali e nós vivemos em comum, nós comemos no mesmo lugar, praticamos esportes, ouvimos a mesma palavra. Mas isso também precisa se refletir aqui. Porque a impressão é que nós somos igreja só agora. Agora estamos juntos.
Mas a partir de agora, ou a partir do final desse culto, até o outro domingo, parece que eu não tenho o menor interesse em viver os problemas da minha igreja. Nesse sentido, há um desafio, porque se a igreja existe para a unidade dos filhos de Deus, eu devo vivenciar esta unidade e fazer com que os meus atos promovam também esta unidade. E é claro, isto se refere a envolvimento com a igreja do Senhor. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai dar aqui outra característica da igreja. E ele diz aqui, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. E o meu argumento é que a casa de Deus se refere à família do Senhor. E aí Paulo segue dizendo que é a igreja do Deus vivo. Algumas pessoas, elas olham para essa expressão e dizem, bem, aqui há uma redundância. Nós sabemos que Deus é vivo. Deus não é morto, como gostaria que estivesse um homem chamado Friedrich Nietzsche, que é um filósofo alemão. Ele dizia que Deus havia morrido, mas Deus não morreu e nem morrerá. Deus é vivo, Ele é eterno. Mas será que Paulo ele está nos ensinando aqui algo que é óbvio? Será que Paulo está regando no molhado Deus vivo? Claro que não. O apóstolo Paulo, quando ele utiliza essa expressão que é a igreja, e aí ele vai dizer que esta igreja pertence ao Deus vivo, o apóstolo Paulo, ele tem na sua mente, com certeza, toda a concepção do que o Velho Testamento nos ensina, porque o Velho Testamento nos ensina que Deus é vivo em contraste com os ídolos. O que o Velho Testamento nos ensina é que Deus é vivo em contraste com aquilo que é falso e morto. Porque os ídolos são deuses falsos. O que nós encontramos na verdade aqui é um Deus que vive, e é um Deus que vive no nosso meio. É por isso que no Velho Testamento nós vamos encontrar exatamente essa expressão que aponta para o fato de Deus vivo estar entre nós. Você deve ter consciência de que o Deus vivo está aqui nessa noite. E Ele conhece o seu coração. É nisso que nós vamos perceber a passagem de Josué, capítulo 3, verso 10. Quando diz, disse mais Josué, nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Em Deuteronômio 6,15, nós encontramos a seguinte expressão, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Ou seja, o que nós vamos encontrar aqui não é outra coisa senão a expressão da aliança do Senhor, porque em Levítico 26:12 o Senhor Deus diz, andarei entre vós e serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Ou seja, a expressão Deus vivo traz a ideia de um Deus que está no nosso meio. E eu repito, Deus está aqui nesse lugar. E Deus sabe quem você é. Deus sabe como está o seu coração. É por isso que todas as atitudes rituais e culturais que encontramos no Velho Testamento apontavam para esse temor. Por exemplo, no Velho Testamento, na lei de Deus, que é uma lei que não vigora mais para nós, mas a igreja no deserto, Deus havia falado para que o povo, quando fosse fazer as suas necessidades básicas, deveriam no deserto enterrar os seus dejetos. Algumas pessoas olham para isso e dizem assim, olha como Deus é sábio, porque as pessoas enterrando os seus dejetos no deserto vão evitar o cólera, vão evitar tantas doenças, e é verdade, isso é verdade. Não há dúvida com relação a isto. Mas nós precisamos entender, irmãos, que todas as ordenanças de Deus no Velho Testamento também possuíam uma característica espiritual. Deus não tinha apenas uma preocupação com a higiene,
com o cotidiano deste povo, mas Deus também imprime nestas práticas o temor do Senhor. Portanto, o judeu, quando ele contemplava esta lei, o que ele dizia é: Deus está no meio do povo. Por isso Deus não pode contemplar nada imundo que provenha do homem. E os dejetos são imundos, nós mesmos o reputamos assim, dessa maneira, são imundos. Então nós vamos enterrar para que o Deus vivo que está no nosso meio, ele não contemple nenhuma imundície. Por isso que a palavra Deus vivo aponta diretamente à santidade que devemos viver diante de Deus. Porque, meus irmãos e meus amigos, o que nós estamos fazendo aqui não é uma palestra. Nós não estamos aqui celebrando a humanidade. Nós não estamos aqui nos preocupando com o favorecimento da pessoa humana. Nós estamos aqui neste momento cultuando a Deus. E Deus está no nosso meio. E Deus está olhando com 2 olhos poderosos para o seu coração. E é Ele quem vai dizer se você é digno ou não de estar aqui. Se você é digno, por conta da graça de Deus, do arrependimento, do desejo honesto, sincero e responsável, de saber que é pecador, mas que luta pela santidade e espera de Deus a sua graça e a sua misericórdia e caminha nos caminhos da santidade, Deus se agrada de você aqui esta noite. Mas se você está em pecado e não faz conta disso, Deus vai te pegar. E você não tenha dúvidas quanto a isto. Ele vai te pegar. E Ele vai pesar a mão. Porque a palavra de Deus diz que dele não se zomba. Ninguém pode zombar do Senhor. Ninguém. O que se está dizendo é que para frequentar o culto eu preciso ser alguém impecável? Não, isso não existe. O culto é formado por pecadores, mas pecadores que buscam a santidade, pecadores que afrontam ao Senhor, certamente cairão em suas mãos. O Novo Testamento, quando fala sobre Deus vivo, ele diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E muita gente não imagina o que isto significa. Porque o que falta muitas vezes em nós é o temor do Senhor. Nós levamos o Evangelho, a igreja, com a barriga. Nós andamos a toque de caixa. Nós não nos preocupamos com a qualidade. E aí olhamos para a igreja apenas como um ambiente para favorecer aos meus desejos. Hoje, a minha esposa estava passando por vários canais e passou por alguns canais evangélicos. E é claro, não deu outra, né? Todos os canais era dinheiro, 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 saúde, cura. Porque é isso que as pessoas querem. As pessoas não querem compromisso com Deus. Elas querem ser curadas, elas querem dinheiro, elas querem na hora da música extravasar e se sentir bem. É isso que as pessoas buscam. Quando na verdade a nossa vida
É uma estrada estreita, cheia de espinhos, porque nós lutamos contra nós mesmos nessa jornada. Se eu não tenho consciência disto, eu vou incorrer no erro daquilo que Paulo fala lá em Gálatas. Eu dou ocasião à carne, e aí então eu deixo de crucificar a minha carne com as minhas paixões, ou seja, tratar com extrema brutalidade tudo aquilo que me leva ao pecado, e eu começo a achar que Deus não é um Deus tão vivo assim. Talvez a distância de Deus faz com que a vivacidade de Deus esteja distante de mim, mas é um ledo engano, é um engano satânico, é um engano carnal. Deus é vivo, e Ele está agora diante de você, contemplando o seu coração. É por isso que a palavra de Deus diz: horrível coisa, não queiram imaginar o que significa cair nas mãos do Deus vivo, e por isso com muito temor e tremor, com muito respeito diante do Senhor, porque eu sou pecador. Eu posso afirmar para você esta noite: se você não tem levado uma vida santa, Deus vai te pegar. E não queira saber o que isto significa, porque Deus é vivo. Deus se alegra. Deus se entristece. Deus se decepciona dentro desse círculo histórico que nós vivemos. E Deus também pode encher o seu coração, o dele, de ódio por alguém. Por isso não podemos brincar. É por isso que a igreja do Senhor, ela existe. Ela está aqui para a santidade dos servos de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que é casa de Deus, ele está dizendo: somos uma família. Quando ele diz que esta igreja, ela possui um dono, ela possui um Senhor, ela possui um Deus, ela possui um soberano, ele está dizendo: esta igreja é a igreja do Deus vivo. E mais uma vez, e eu me lembro muito dos profetas no Velho Testamento, quando diariamente diziam ao povo: arrependei-vos, busquem ao Senhor, não brinquem, porque se vocês não se arrependerem, se você não se arrepender, um povo estrangeiro virá aqui, ele vai massacrar a nossa cidade, ele vai pegar os seus filhos e passar pelo fio da espada, ele vai matar a sua mulher, vai estuprar a sua mulher, e ele vai te destruir, e isso vem como juízo de Deus, e os profetas o tempo inteiro dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o Senhor é Deus. Por isso não é brincadeira. Nós sabemos o que está sendo reservado para aqueles que não se arrependem diante do Senhor Jesus. Chama-se lago de fogo e enxofre. E essas pessoas vão passar toda a eternidade sofrendo ali, debaixo da ira de Deus. Por isso eu preciso compreender o que significa igreja. Igreja é um povo formado por pecadores, mas pecadores justificados pelo Senhor, e que lutam diariamente por santidade. Usando as palavras do apóstolo Paulo, o crente é aquele que faz o que não quer, e o que ele não quer, ele faz. Ele esmurra o corpo. Crente não pode viver deitado numa rede, ou numa cama, ou na grama, contemplando os astros. Crente é aquele que luta. E o maior inimigo que ele possui é a sua própria carne, é o seu próprio pecado, porque Deus está presente. Não há como mudar essa situação. Deus está presente, e o que Deus requer de nós é santidade. Por isso, sem santificação, ninguém pode ver a Deus. Santidade não é uma proposta eclesiástica. Santidade não é um projeto da igreja. Santidade é a
própria igreja do Senhor. E nesse sentido, quando Paulo diz que nós temos a presença do Deus vivo no nosso meio, meu irmão, minha irmã, cuidado. Não brinque. Tema a Deus. Aliás, a palavra de Deus nos afirma que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Os nossos filhos pequeninos sabem disso. Temer o papai e a mamãe, respeitá-los, é o princípio da sabedoria, porque eles não apanham, não são castigados, são elogiados, eles sabem disso. E é por isso que quando uma de nossas crianças percebem que o pai e a mãe vão para cima dele para disciplinar, eles ficam com medo. Porque eles sabem que alguma coisa vai acontecer e não é boa. Se nós agimos assim, parafraseando o autor de Hebreus, com os nossos pais que são pecadores ou foram pecadores, quanto mais com o nosso Deus. Algumas pessoas acham que, rumando para uma vida de pecado, Deus não faz conta, só diz assim, tchau, vai viver, nada disso. Quanto mais eu vivo, eu estou afrontando o Deus vivo e todo-poderoso. E Deus vai pesar a mão sobre mim. Louvo ao Senhor porque nenhum momento é tarde. Quando eu descubro que a mão de Deus desaba sobre mim, quando o mundo cai sobre a minha cabeça, ainda é a oportunidade para que eu me arrependa e tenha uma vida digna diante do meu Senhor, que não é um Deus longe, não é como um ídolo, mas Ele é o Deus vivo e todo-poderoso. A terceira e última característica que nós encontramos aqui no apóstolo Paulo, que ainda está no verso 15, mas aí nós entramos no verso 16, é quando ele diz assim, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, ou na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, um povo que vive a santidade. E aí ele diz que esta igreja é coluna e baluarte da verdade. E essa verdade é exatamente o que está no verso 16. Eu creio que aqui, em vez de um ponto, seria melhor 2 pontos. Ou seja, baluarte da verdade, 2 pontos. E aí Paulo diz assim, evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ou seja, Paulo está dizendo que esta verdade é o Evangelho de Cristo. E Paulo vai mostrar que nós como igreja, nós somos 2 coisas com relação ao Evangelho de Cristo. Com relação à lei de Deus, com relação às Escrituras, com relação à doutrina do Senhor. Ele vai dizer que nós somos coluna e baluarte. E vejam que aqui, prestem bem atenção nisso, irmãos, porque é interessante. Paulo não está dizendo que o Evangelho, as Escrituras, a doutrina de Deus, aqui nesse texto, o Evangelho ou as Escrituras, a Bíblia, a revelação do Senhor, ela é baluarte e coluna. Não, a igreja, nós somos coluna e baluarte da verdade, que é o Evangelho, que é a encarnação de Cristo, que é a manifestação da vontade de Deus e da palavra do Senhor. Quando nós olhamos aqui para a palavra coluna, nós devemos olhar para o passado, devemos olhar para os povos antigos. E nós vamos perceber que a coluna, ela existia não apenas para sustentar um telhado, mas sobretudo para ressaltar esse prédio. Em 1986 eu pude visitar a Grécia. E eu pude visitar um sítio arqueológico muito conhecido em Atenas, onde você tem um conjunto de prédios. E o que me impressionou
é que esses prédios, eles não eram ressaltados. Aliás, você pode olhar aquela região de quase qualquer localidade da cidade de Atenas, a Atenas moderna, porque está num monte muito alto. Mas quando você chega ali, quando você tem fôlego para chegar ali, você vai descobrir que estas colunas, elas eram altas e elas demonstravam ali todo um baixo relevo. Havia toda uma inscrição de figuras e palavras, de maneira que uma pessoa de longe, ela podia contemplar aquele lugar e perceber as inscrições do que significava aquele templo, aquele prédio, aquele palácio, seja o que for. Por exemplo, o templo de Diana possuía 100 colunas, com 18 metros cada uma. E o sentido que eles tinham, os engenheiros da época, era exatamente erguer o significado daquele prédio, para que aquele prédio pudesse ser visto a uma distância considerável. Baluarte, essa palavra aqui traduzida por baluarte, ela é exatamente o contrário. Baluarte não é algo que ergue, não é algo que dá visibilidade. Baluarte é aquilo que sustenta, é alicerce. E nós sabemos que o alicerce é extremamente importante, porque se o alicerce não for bem feito, todo o prédio ele vai ruir, ou ele será comprometido. Então o que nós temos aqui são os alicerces que evitam que o prédio venha cair diante de tempestade, dos ventos, ou contra tudo aquilo que venha contra aquele prédio. E aí nós deveríamos pensar, bem, então o que Paulo queria dizer? Porque eu entendi que a igreja é a família do Senhor, eu entendi que a igreja é um povo que deve viver em santidade, pela presença do Deus vivo. Mas como é que a igreja pode ser coluna, ou seja, erguer e baluarte da verdade, da revelação? E, irmãos, aqui há um ponto lindo que Paulo coloca. Paulo vai dizer que a igreja está neste mundo para preservar a verdade revelada por Deus. Nós somos o alicerce. Nós somos aqueles que mantêm imóvel a verdade do Senhor. Ao mesmo tempo, nós somos aqueles que devem erguer essa palavra, erguer este evangelho, para que pessoas de muito longe possam contemplar a verdade revelada de Deus. Em outras palavras, a igreja é aquela que torna esta palavra, esta doutrina, imóvel, inamovível, algo que não estremece. E nesse sentido, irmãos, Paulo já nessa época, porque os irmãos se lembram que no início dessa carta, Paulo diz assim, cuidado com as fábulas e com as genealogias. Cuidado com as invenções humanas que advêm de raciocínios ou sentimentalismo, que venham denegrir, que venham manchar essa verdade. Então o que Paulo está fazendo não é outra coisa senão olhando para aquela expressão e dizendo que nós como igreja somos aqueles que preservam esta verdade. E, irmãos, precisamos entender uma coisa, e isso diz respeito a você. Porque o guardião das Escrituras não é só o pastor. Quem guarda as Escrituras não são apenas os presbíteros, os missionários, os líderes, mas você. E é por isso que, vivendo na época em que estamos com tantas asneiras, tantas invenções, que são assimiladas de forma tão tranquila, porque, afinal de contas, não tem muito problema nós assumirmos esse tipo de atitude. Como certa vez uma pessoa que frequentou a nossa igreja, ela chegou para mim e falou assim, pastor Alfredo, os seus sermões são bons, eu gosto. Eu disse, obrigado, meu irmão. Mas às vezes eu acho que o irmão também de vez em quando poderia pregar como o pastor fulano, que está na mídia o tempo todo. Sabe, porque ele mexe um pouco com psicologia, mexe um pouco com uma certa espiritualidade, ele mexe, sabe, assim, sair um pouquinho das Escrituras e talvez falar. Eu disse, meu irmão, eu falei para ele, eu estava com ele dentro de um carro, eu disse, meu irmão,
não me induzas ao pecado. Não, pastor, que isso longe de mim. Então não faça esse tipo de proposta. Porque com relação à palavra de Deus, temos que ser criteriosos. Imagina alguém construir um prédio de 20, 30 andares. E aí quando vai construir o alicerce, alguém diz assim, olha, vamos economizar no alicerce. A gente pode colocar aí talvez 2 terços, o engenheiro colocou esse cálculo, mas a gente pode diminuir um pouquinho, vai dar certo, porque de certa forma o prédio vai se ajeitar e a gente vai, o prédio de alguma forma vai, sabe, a gente pode diminuir um pouquinho o alicerce, não custa nada, não há nenhum problema. Oh, meus irmãos, isto pode ser catastrófico, mortal. E como nós temos visto tantas asneiras em nome do Evangelho. E suportamos isto. Suportamos de bom grado. Quando a palavra do Senhor diz que eu e você, nós, devemos preservar esta palavra contra as heresias, contra as asneiras, contra as invenções. Por isto nós devemos preservar o que é do Senhor. Nós devemos realizar a prática tal. Será que isso está nas Escrituras? Não está. Então nós não vamos fazer. Mas nós podemos cantar aquela música tão linda. Ela está rigorosamente de acordo com as Escrituras. Então não. E é a igreja que faz isto. E o pastor, presbíteros, não resumem a igreja, são os crentes. Precisamos ter a hombridade, a honra dos crentes de Bereia. Tudo que vinham pregar, eles iam às Escrituras. Será que o que ele está dizendo está de acordo com as Escrituras? Está. É bem-vindo. Não está. Fora daqui. Porque nós somos a igreja do Senhor e devemos preservar essa verdade. Mas não apenas preservar. O apóstolo Paulo diz que nós também devemos anunciar essa verdade, que é o Evangelho. Como ele diz, o grande mistério que promove a piedade, ou o mistério da promoção da piedade, que é o Evangelho de Cristo. Paulo diz que não devemos apenas preservar essa verdade, preservá-la das heresias e das esquisitices, mas Paulo diz que nós devemos também pegar essa verdade e erguê-la o mais alto possível, para que os povos conheçam a Cristo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que aqui o apóstolo Paulo está falando também da obrigação e da própria natureza da igreja, a natureza missionária. Essa palavra ela não deve ser apenas preservada, mas ela deve ser dita, ela deve ser colocada no alto, para que muitos que estão distantes possam contemplar o conteúdo desta mensagem, que é a vinda do Senhor Jesus, que veio a este mundo, padeceu, morreu, ressuscitou e agora foi recebido na glória pelo Senhor. E isso, irmãos, significa dizer que não é a igreja, mas eu tenho que ter envolvimento com a obra missionária. E eu pergunto para você esta noite, assim como perguntei antes, se você está preservando essa verdade, eu pergunto para você agora, você tem participado diretamente na evangelização de povos que estão distantes? Você tem promovido esse evangelho para que ele seja ouvido e crido por povos distantes? Trocando em miúdos, meu irmão, qual é o seu envolvimento individual com a obra da evangelização, com a obra missionária? Isto é ser igreja. Como eu disse no início, podemos nos preocupar com os ministérios, sem dúvida, isso é legítimo. Se preocupar com as famílias, isso é legítimo. Podemos nos preocupar com tantas práticas, tantos eventos da igreja, isso é legítimo. Mas a igreja está aqui
para anunciar o Evangelho de Cristo em todo o mundo. Se eu não estou envolvido com isto, se eu não tenho capacidade ou hábito de orar pelos missionários que estão ao redor do mundo, de investir financeiramente nesta obra missionária, e se eu mesmo não digo assim: Senhor, Tu sabes que eu sou incapaz, mas eu coloco a minha vida em Tuas mãos. Se o Senhor quer que eu seja erguido com este Evangelho, pelas colunas da igreja, para levar esse Evangelho a povos que nunca ouviram de Cristo, eis-me aqui, meu irmão, minha irmã. Se você faz menos que isto, você não está agindo como igreja neste mundo. Eu preciso me envolver nesta obra. A responsabilidade da igreja não é apenas preservar este Evangelho, esta palavra, contra as enxurradas de tolices que nos rodeiam, mas nós precisamos também levar este Evangelho puro e santo, para que pessoas ouçam de Cristo. E eu preciso sim me envolver nesta obra. Por isso, igreja não é apenas baluarte, mas ela é coluna dessa verdade que diz: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Você percebe agora porque Paulo fala pregado entre os gentios, crido no mundo? Quem faz isso é a igreja. Não são os missionários, não são as missões, não são os evangelistas, porque é como se nós criássemos uma casta especial. Missionário é gente como a gente, evangelista é gente como a gente. Essas pessoas que saem são gente como você, têm os mesmos temores, medos, inseguranças, mas são pessoas que se colocam nas mãos do Senhor e dizem: Pai, apesar de mim, se Tu quiseres me usar, leva-me para esta mensagem. E eu digo, meu irmão, será que Deus não tem chamado você para esta obra? Ah, mas eu sou tão jovem. E daí? Ah, mas eu tenho tanto dinheiro. Melhor, vende tudo que você tem, investe na obra missionária e vai. Ah, mas eu tenho 85 anos de idade. Interessante que Caleb, com 85 anos de idade, ele disse assim: eu estou pronto, alegre e forte para cumprir a vontade de Deus. Um homem de 85 anos. Porque não há idade. Algumas pessoas, quando olham para as crianças, dizem: aqui está a igreja do amanhã. Que nada. Porque os velhos são a igreja de ontem? A igreja é uma. A igreja é de hoje. As crianças são a igreja de hoje. Elas podem se envolver com missões. Os adultos são a igreja de hoje. E os idosos são a igreja de hoje. E é hoje que o Senhor te chama para a obra missionária. É hoje que o Senhor te convoca para que você erga este Evangelho, para que muitos creiam no Senhor. Não há nada que você possa dizer diante do chamado do Senhor. Sabe, alguns fizeram isso. Ah, Senhor, eu tenho a língua presa. Outros diziam: ah, Senhor, eu falo como menino. Ah, Senhor, Deus dizia assim: isso não é com você, isso é comigo. Antes de você nascer, eu te constituí profeta sobre as nações. Eu te envio, você apenas confia em mim, naquilo que eu determinar. Por isso, irmãos, eu creio que nós poderíamos encerrar esta palavra fazendo algumas aplicações à nossa vida. Pensando no que significa ser a igreja, e eu quero relembrar os irmãos: não olhe para essa mensagem dizendo assim: ah, essa mensagem passou pela minha cabeça, é para o irmão atrás, freou aí na frente, atingiu as pessoas. Não, essa mensagem, meu amado irmão, minha amada irmã, é para você, é o que Deus tem para você esta noite. E por isso é claro que nós podemos, nesta aplicação,
Podemos olhar para a nossa própria igreja local, porque ela é a igreja do Senhor aqui neste lugar, formando esta igreja no mundo inteiro. Nós precisamos entender que como igreja devemos promover aquilo que agrada ao Senhor. E nós precisamos, à luz do que ouvimos, entender que Deus definiu o que é a sua igreja. Nós podemos acrescentar muitas práticas lícitas, santas e que glorificam a Deus, mas estas práticas são uma moldura. A pintura principal está aqui no que Deus nos diz. O que eu devo ser como igreja? E é por isto que eu preciso entender que seguir a Cristo é tomar a cruz. Seguir a Cristo é negar-me a mim mesmo. Seguir a Cristo é amar mais ao Senhor que os meus familiares, os meus amigos e a mim mesmo. Seguir a Cristo é renúncia. Não é só o missionário, o pastor, o presbítero, o evangelista que renuncia. Todo o crente, ele precisa renunciar para seguir a Cristo. Talvez esta renúncia venha a ser o seu orgulho. Talvez esta renúncia sejam os seus temores. Precisam ser renunciados. Por vezes esta renúncia diz respeito aos meus bens, à minha carreira. O jovem rico chegou para Jesus e disse: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Não tem a lei do Senhor? Cumpra a lei. Aquele jovem disse: que beleza, eu sou um bom crente, cumpro toda a lei. Jesus disse: é mesmo, é mesmo. Então só te falta uma coisa. Uma só, Senhor? Só uma pequenininha. Vende tudo que você tem. Distribui aos pobres. Depois vem e siga-me. Aquele jovem rico não era crente. Por isso eu pergunto nesta noite: você é crente? Você é a igreja do Senhor neste mundo? Oremos nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por tua palavra. E nós, por vezes, devemos reconhecer que inventamos tantas coisas, tantas práticas, que são boas, salutares, mas por vezes estas práticas fazem com que nos esqueçamos da nossa natureza, da nossa característica aqui na terra. Aprendemos, ó Deus, ou pelo menos relembramos tantas características abençoadas. E, ó Senhor, nós precisamos olhar para essa palavra e entender. O próprio Deus está dizendo: a minha igreja é assim. Ser igreja é fazer isto. Por isso nós precisamos, ó Deus, muitas vezes, voltar ao primeiro amor, voltar, ó Deus, às bases, refletir, ó Senhor, naquilo que estamos fazendo. Por isso, ajuda-nos, ó Senhor, ajuda a cada um de nós. E eu rogo a Deus para que o Senhor console nesta noite todos os meus amados e as minhas amadas irmãs que já renunciaram tudo para te seguir, que ouviram o teu chamado, que não colocaram como carreira, ó Deus, uma vida profissional ditosa e rica, mas colocaram diante de si uma carreira magnífica, servir ao Senhor, sob qualquer circunstância. Que o Senhor, ó Deus, os console nesta noite, dizendo: meu filhinho, siga em frente, este é o caminho, esta é a minha vontade. Mas também, ó Deus, eu quero
Que o teu Espírito Santo fale aos meus queridos e amados irmãos e irmãs que estão longe disto, que insistem em negar estas características com a sua vida. Ó meu Deus, faz com que todos nós sigamos o caminho contrário, sigamos na contramão daquele jovem rico. E que sejamos como Paulo. Porque Paulo aprendeu o que era o sofrimento pela causa de Cristo. Ó Deus, as minhas palavras em si, elas se esvaem, elas se diluem ao vento. Mas a atuação do teu Espírito Santo é preservada no coração de cada um. E o meu desejo é que o mesmo Espírito que inspirou esta palavra, palavras tão simples, sintetizadas, esse mesmo Espírito incomode os meus irmãos que ainda não entenderam o que significa ser igreja neste mundo. E que digam: meu Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda-me, para que a renúncia seja a grande porta de entrada para o cumprimento da tua santa, doce e bendita vontade. Por isso eu rogo, meu Pai, para que a tua graça, para que o teu amor, para que as tuas bênçãos, e para que o ministério do teu Espírito Santo no nosso meio, que nos concede a capacitação para sermos igreja neste mundo, estejam sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja reunida aqui nesta noite, e sobre a vida da tua igreja que está nesta terra, neste planeta, vivendo em unidade, lutando por santidade, preservando e anunciando aos quatro cantos deste planeta a tua palavra, agora e para todo o sempre. Amém.